Graça e paz, irmãos e irmãs, novamente juntos para podermos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Hoje é dia 2 de novembro e aqui no Brasil nós comemoramos, ou o calendário comemora, o Dia de Finados. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos e às irmãs é que nós comemoramos a vida, mas também sempre nos lembramos daqueles que partiram, daqueles que já não estão mais entre nós. E hoje eu gostaria de meditar um pouco sobre o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Essa narrativa, ela é falada, ela é dita por João, mas ela está relatando o que Jesus disse, o que Jesus registrou para nós de uma maneira muito especial. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creia em mim. Creia em Deus. Ele fala primeiro, creia em Deus, creia também em mim. Hoje, como eu já disse na inicial, é comemorado o Dia de Finados e nós sabemos que muitas pessoas não têm alegria, não têm esperança, não sabem para onde vão, não sabem o que vai acontecer e por conta disso acabam fazendo da sua vida ou de suas vidas verdadeiros festivais de tristeza, de angústia, de desolação, pois não sabem onde colocar a confiança, onde depositar toda a sua esperança. E muitas vezes nós somos confrontados com essa palavra. Nós somos confrontados principalmente quando passamos pelo momento de dor, quando passamos pelo momento de angústia, quando passamos naquele momento de dizer a um até breve a alguém que amamos, a um ente querido, ou até mesmo a um amigo muito próximo, um irmão em Cristo muito próximo. Nós nos deparamos com essa situação sem entendermos o sentido real daquilo que precisamos crer, daquilo que precisamos propagar, daquilo que precisamos passar para frente e também fortalecer a nossa fé. Quando vemos exemplos de homens e mulheres que passaram a sua vida ou suas vidas dedicados ao trabalho do Senhor, falando da alegria e da esperança que tem em encontrar o Senhor, e de repente somos surpreendidos pela morte e aquele nosso tão querido ou querida deixa de ser aquele alguém tão especial e passa apenas a ser alguém finado, alguém que já existiu outrora. Mesmo quando o corpo físico deixa de existir, as lembranças se perpetuam em nossa memória e no nosso dia a dia por muitos e muitos anos. Dependendo da proximidade que temos da pessoa, passamos a carregar ótimos sentimentos em relação a essa pessoa em nossas mentes e em nossos corações. Mas nós não podemos deixar que isso se torne uma tristeza crônica a ponto de impedir que eu e você deixemos de ter a esperança de que Jesus já preparou todas as coisas, porque ele é claro no texto, ele nos diz que nós não devemos ficar aflitos de coração, nós devemos crer em Deus e crer também nele. E na sequência o texto vai nos dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando Jesus fala dessa morada que já está preparada para mim e para você, Jesus nos dá alegria, nos dá esperança, nos dá a certeza da continuidade, nos dá a certeza da vida eterna. E ele enche o nosso ser de alegria, de consolo e também de contentamento. E hoje eu tive a oportunidade, acredito que é a primeira vez em minha existência, de ir até o cemitério municipal para acompanhar um
um ofício fúnebre e eu me deparei com centenas ou até mesmo milhares de pessoas que estavam se locomovendo até o cemitério para fazerem novamente as suas homenagens aos seus entes queridos. Vi e observei pessoas de todas as idades, pessoas de todas as raças e com certeza também de vários credos, ali todos reunidos e concentrados, levando suas flores, levando as coisas que lhe traziam memória ou que também fosse objeto de prestar homenagem àqueles que já se foram. Mas o questionamento que fica é o que temos feito de nossa vida, como nós temos nos cuidado, como nós temos nos amado, enquanto ainda não somos finados. Não queremos homenagear os nossos amados, visitar, dar atenção, cuidar ou até mesmo presentear após a passagem e já não estarem mais aqui fisicamente conosco. Assim também como muitos de nós não gostaríamos de sermos lembrados apenas quando deixássemos de existir, quando ficasse somente o pó, quando ficasse somente a matéria. Então nós precisamos estar atentos a todas as situações, estarmos atentos a todos aqueles ao qual o Senhor tem nos dado para cuidar, a quem o Senhor tem nos dado para amar. Então vamos nos visitar, vamos nos abraçar, vamos fazer aquela ligação que a gente deixa de fazer muitas vezes, vamos nos solidarizarmos com aqueles que sofrem, com aqueles que choram, com aqueles que têm necessidade de um cuidado mais próximo. Porque em algum momento nós vamos nos deparar com a morte. Às vezes de um amigo, às vezes de um conhecido, às vezes de um irmão em Cristo, ou às vezes daquela pessoa que está tão próxima de nós e muitas vezes nós não valorizamos tanto quanto deveríamos. E aí é tarde. Aí nós vamos ficar muitas vezes desolados, pois eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter visitado mais, eu poderia ter dito o quanto era importante para mim. E vamos também ter em mente que o nosso coração não deve ficar aflito quando nos depararmos com a morte, porque nós cremos em Deus e nós cremos também em Jesus. E nós trazemos em nossos corações, em nossas mentes, a certeza de que na casa celestial, na casa onde o Senhor nosso Deus está, existe muitas moradas. Existe morada para mim, existe morada para ti. E Jesus nos assegurou que quando tudo estiver pronto, Ele virá nos buscar para que possamos passar a usufruir dessa morada e também para que nós possamos estar para sempre com Ele, onde Ele está, onde Ele nos levar, pois o Senhor já preparou todas as coisas. Então que nós possamos ficar com a certeza de que dias de luto, dias de morte, com certeza virão para todos nós, mas a alegria e a esperança de estarmos com Jesus é muito maior, pois lá em Eclesiastes 12:7 a palavra nos diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus quem o deu. Nós somos pó, voltaremos para o pó, mas a nossa alma, o nosso espírito estará constantemente e eternamente nas mãos do nosso Senhor. E lá nós deixaremos para trás todas as coisas que um dia nos entristeceram, pois a palavra também nos garante de que, na verdade, lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá clamor, só haverá de Deus um grande amor. Então que nós possamos olhar para a palavra e possamos encher o nosso coração de alegria. E sabemos também que quem nos consola, quem nos cuida, quem nos restitui o sorriso no rosto é o Espírito Santo, que cuida, que nos consola e que nos devolve a alegria. Que você possa, nesse dia, refletir se você realmente está convicto e convicta de que na casa que Jesus foi preparar, na casa de seu Pai, existem muitas moradas. E com certeza, uma é para mim, outra é para ti. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de dia abençoado, que você possa ser renovado pela palavra. No próximo domingo nós teremos escola dominical às 9 horas da manhã e na sequência
às 10h15, o nosso culto matutino. Que Deus te abençoe. Seja abençoado, em nome do Senhor Jesus.